algo maravilhosamente insano nisso. É uma limusine de 2 toneladas que poderia superar a maioria dos carros esportivos da sua época. É um carro que fez uma pergunta que ninguém precisava fazer, e se o seu motorista quiser chegar a 254 km por hora, ele não deveria existir, e mesmo assim, aqui está ele, poderoso, elegante e um pouco absurdo. Me deixa orgulhoso de ser italiano. Deixe-me mostrar por que esse Maserati esquecido é muito mais importante do que você imagina. Então, antes de tudo, um grande obrigado ao Maserati Club Reino Unido, que me ajudou a encontrar esse carro incrivelmente raro. Eles são afiliados e reconhecidos pela fábrica na Itália. Então, se você tem um Maserati moderno ou clássico, considere se associar. Vou colocar links para o site deles em um comentário fixado e na descrição do vídeo. Agora volte no tempo para 1963. Carros de luxo priorizavam silêncio, elegância e uma completa ausência de pressa. Rolls-Royce fabricava carros para dignitários. A Mercedes fabricava para engenheiros e a BMW ainda estava se firmando. Ninguém, absolutamente ninguém, jamais pensou que um sedã de luxo precisava ser rápido. Isso só mudou quando a Maserati entrou em cena e perguntar: e se fosse? Esse tipo de carro simplesmente não existia. É basicamente o que um Mercedes Classe S teria sido se a AMG tivesse existido uma década antes. Eles entregaram o design para Pietro Frua, que se inspirou no exclusivo 5000 GT que ele fez para ninguém menos que o Agera Khan. Então o quattroporte se comporta como algo projetado para a nobreza. Linhas nítidas e elegantes, mas por baixo dessa elegância, um senso de propósito. Em 1966 chegou a Série 2. Agora, ela herdou o conjunto de faróis duplos dos carros do mercado americano e, de modo geral, uma dianteira mais limpa. Por dentro, ela parecia mais luxuosa, mas convenientemente eles ainda conseguiram fazer isso tornando-a mais barata de produzir. A Série 1 tinha alguns detalhes lindos, mas o interior parecia um pouco austero. Aqui você tem esse belo painel de madeira, os mostradores deslumbrantes. É um pouco como a elegância italiana, misturada com o estilo executivo do final dos anos 60. Tem algo de sala de reuniões, algo de Gran Turismo e algo de carro de fuga, mas nem todas as atualizações foram melhorias. A adorável suspensão com molas helicoidais do início dos carros foi substituída por um sistema mais simples de feixe de molas e eixo Salisbury. Sem dúvida, foi um retrocesso em termos de sofisticação. Os engenheiros da Maserati alegam que isso aumenta o refinamento, mas, sinceramente, não vejo como isso seria possível. Pelo menos manteve os freios a disco nas 4 rodas, o que não era garantido em meados dos anos 60. Debaixo do capô está o duradouro V8, todo em alumínio da Maserati, com duplo comando de válvulas por bancada e câmaras de combustão hemisféricas. Não era o tipo de motor projetado para limusines, é o tipo de motor que você usa para ganhar. Ele já havia sido usado antes nos ultra-raros 5000 GTs, mas só fizeram 34 deles. Esta é sua primeira aparição oficial em um carro de produção. Carros da Série 2 como este eram oferecidos com V8 de 4,2 litros produzindo 264 cavalos de potência e velocidade máxima de 232 km por hora ou na versão de 4,7 litros com velocidade máxima de 254 km por hora. Deixe-me repetir isso, uma limusine de 2 toneladas atingindo 254 km por hora em 1967. Nada com 4 portas chegava perto, era oficialmente o sedã mais rápido do mundo. Naturalmente, tudo isso não era barato. Em 1968, um desses teria custado $15 mil. Isso é o dobro do preço de um Cadillac Coupe de Ville. Mas você não comprava um Maserati para rodar suavemente, você comprava para fazer uma entrada triunfal e depois uma saída muito rápida. Vamos ver como o primeiro Super Saloon se comporta hoje.
Agora, sendo um carro mais antigo, ele realmente tem cintos de segurança, o que eu acho que não era garantido em 1967, mas são cintos abdominais fixos, não são do tipo retrátil. E isso faz você perceber o quanto essa foi uma grande invenção. Facilita muito a vida. Fora isso, você senta bem alto. Mas vamos ligar e aí eu te conto todo o resto. Isso é uma coisa fantástica. Esse V8 é difícil de descrever. Já o tive em outros Maseratis e tentei explicar o que é. Ele realmente lembra um V8 americano, mas tem um som distinto. Dizer que ele é mais refinado é uma forma de ver, talvez seja mais intencional. Eu não sei como dizer. Os V8 americanos também têm um som ótimo, mas esse da Maserati soa de uma forma sutilmente diferente. E lá vamos nós. E no momento em que você senta nele e começa a pilotar, tudo faz sentido. Realmente parece que, tem muito torque nesse motor. O volante é bem pesado. E mesmo em velocidades mais baixas, a condução é muito controlada. A carroceria é bem controlada. Não parece aquele tipo de luxo meio mole de um Rolls Royce ou algo assim. Ela é mais focada. De qualquer forma, você realmente consegue sentir de onde vem essa coisa de limusine hot rod, sabe? Ela já mostra a que veio logo de cara. A direção realmente é bem pesada, e conforme você acelera, ela fica um pouco mais leve, mas certamente não tanto quanto alguns outros sistemas. Ela tem direção de esferas recirculantes e a resposta é bem lenta. Eu estava conversando com o dono, Simon, e ele disse que isso é o que a Rolls-Royce chama de fator espirro, que basicamente significa que leva uma fração de segundo, como se você estivesse espirrando antes de responder. E realmente é assim. Você meio que sente uma folga no centro, aí gira o volante e parece que... ele só responde no tempo dele. É um sistema bem lento. Por outro lado, pode até ter sido uma limusine hot rod, mas ela não foi projetada para ser ágil. Agora, a caixa de câmbio desse carro realmente é algo diferente. É um câmbio de 5 marchas. De novo, incomum para meados dos anos 60, mas também é tão suave, leve, preciso e gostoso de usar. Eu não esperava por isso. Além disso, este provavelmente tem uma das maiores bolas que já vi em cima de uma alavanca de câmbio. É adorável, é realmente muito bom. E também é bonito o acabamento, o pequeno anel na base. Sabe, tudo neste carro é muito parecido com uma joia. Mas olha, estamos chegando ao cruzamento, então vou passar as marchas. O conforto ao dirigir é excelente. E é assim que deve ser, porque pesando 2 toneladas, é o tipo de carro que deveria simplesmente passar por cima das irregularidades da estrada. Agora, o contagiros não parece estar funcionando neste aqui, então eu realmente não sei como estão as rotações, mas o limite é 5.000 giros. Curiosamente, apesar da herança de competição, neste caso ele não foi projetado para subir tanto de giro. Parece mais um gerador, ele tem uma potência incrível, mas não sobe de giro rapidamente. Não é esse tipo de motor, mas sempre passa uma sensação de refinamento. O som é realmente muito agradável. E sabe, já me deparei com outros carros mais modernos em que parece que eles foram realmente projetados para atravessar continentes e simplesmente ir do ponto A ao B com máxima velocidade e conforto. E este aqui é exatamente igual. Acho que o principal fator que denuncia a idade dele, são 2 coisas.
A direção, que realmente acho que ela te avisa que o carro vai sair de frente antes mesmo de acontecer. Simplesmente porque ela é tão relutante no início para virar e porque fica tão pesada quando você já está na curva. Mas também os freios, e podem até ser discos nas 4 rodas, mas são 2 toneladas para parar esse carro. E uau, dá para sentir isso. Você tem que usar bastante força para eles responderem. Mas o tempo todo, que lugar maravilhoso para estar. Acho que este painel pode ter sido mais barato de produzir que os carros anteriores. Acho que, aparentemente, eles tinham detalhes que o Simão me contou, como as janelas traseiras que tinham um pequeno mecanismo de manivela. Cada um, você sabe, coisas caras de se fazer. Este não tem isso, mas não parece barato. É maravilhoso, essa placa de madeira na sua frente. Todos esses interruptores, os instrumentos, aquelas saídas de ar com o belo cromado na lateral. Simplesmente parece um lugar fantástico. Este volante também é uma obra-prima. Simplesmente parece tão bonito e é muito refinado. Então, no momento, estamos a quase 100 km por hora, o motor está sempre presente ao fundo, mas é relativamente silencioso. A condução é ótima e não há ruído de vento para mencionar. O que, novamente, é muito raro nessa época. É nesse ponto que esses carros costumam pecar. Você teria uma boa condução, um motor refinado, mas aí teria muito ruído de vento, porque a aerodinâmica simplesmente não é como a de hoje. Mas, meu Deus, a direção tem tanto peso. Eu não sei se já encontrei algum outro carro que mantém tanto peso, mesmo quando você está em alta velocidade e que carrega tanto nas curvas. Agora por dentro você também tem muito espaço atrás. Eu sentei lá mais cedo. É realmente adorável e entra muita luz também. A única coisa que talvez decepcione um pouco, considerando o que ele deveria fazer, é que o porta-malas traseiro, que parece que deveria ser enorme, na verdade é bem profundo. Falta espaço de um lado para o outro e não entendi o que estava acontecendo. As rodas não estão lá. Então, por que eles não deixaram aberto em toda a volta? E o motivo para isso é que os tanques de combustível ficam bem nas extremidades do carro. Há 2 tanques de combustível gêmeos bem ali, essencialmente nos paralamas traseiros. Não sei ao certo o motivo dessa escolha, talvez para aproveitar melhor o espaço traseiro. Normalmente, você teria um porta-malas mais raso, mais largo nas laterais, e aí você teria o tanque de combustível logo atrás dos bancos traseiros. E eu realmente não tenho certeza se essa solução de engenharia foi mesmo acertada. Além disso, isso coloca o peso do combustível bem nas extremidades do carro, bem na traseira, o que não deve ser muito bom para a dirigibilidade. Embora ele dirija bem. Vamos passar pelas marchas de novo agora. Esse câmbio realmente é um prazer de usar, e a manopla de madeira é simplesmente agradável. Vamos lá! Agora eu percebi também, nunca te falei que essa é a versão 4.2 litros, não a 4.9. Então é o carro com motor menor, mas mesmo assim não parece nem um pouco fraco. Acho que de 0 a 96 km por hora ainda era em torno de 9 segundos, e a velocidade máxima era de 232 km por hora. Não tenho certeza se eu realmente gostaria de fazer isso nesse carro, mas para ser justo, nas velocidades que estou andando, ele parece extremamente estável. E eu estava bastante preocupado que nas curvas mais fechadas, aquela direção que fica tão pesada fosse atrapalhar. Mas na verdade, ele faz curvas quase sem inclinar a carroceria. E depois que você se acostuma com o fator espirro e com o quão lento ele é, na verdade ele tem uma dirigibilidade bem boa. Deve ter sido impressionante para as pessoas da época ter um carro como esse, que parecia um carro esportivo, mas com 4 portas. Que coisa! Agora, é realmente triste que eles não tenham explorado mais esse conceito. Os 4 portas que vieram depois desse não foram exatamente um sucesso.
Teve o QP dos anos 2000, que foi meio que uma revelação e criou seu próprio nicho, novamente como uma espécie de super limousine esportiva, e vendeu razoavelmente bem. Dirigir este quattroporte hoje é como entrar em uma linha do tempo alternativa. Uma em que a Maserati e não a Mercedes fez o sedã executivo de alta performance. Mas esse futuro nunca aconteceu de verdade. A Maserati criou o projeto e então todo mundo aproveitou a ideia. Ainda assim, esse é o charme desse carro. É um belo e brilhante e si. Um lembrete de que, às vezes, os carros mais interessantes não são aqueles que reescreveram a história, mas sim os que poderiam ter feito isso. Agora, por ser um sedã em vez de um coupé, seu valor é um pouco mais limitado em comparação com outros Maseratis da época. Mas se você olhar agora, há alguns à venda e eles estão na faixa de 60 a 70 mil libras. E há uma exceção na Europa por 120 mil euros. Eu não acho que isso realmente reflita os valores, porém, acho que essa faixa de 60 a 70 é onde eles realmente estão e deveriam estar. Há alguns carros nos Estados Unidos que são carros para restauração por menos de 15 mil dólares. Mas eu tenho que dizer, você teria que ser muito corajoso para encarar esses projetos. O mais caro dos dois nem parece ter mais assoalho no porta-malas. Mas quão incrível seria restaurar só o suficiente para que ele ficasse seguro. Deixe ele surrado e saia por aí com aquelas rodas douradas e toda aquela pátina cheia de marcas. Que carro incrível seria! O V8 da Maserati é realmente impressionante. Ele simplesmente ronca quando você pede potência e parece que está colocando o ombro nisso, te empurrando para a frente com força. Parece que nunca vai parar de puxar e ainda tem um ronco bem grave em baixas rotações. Agora, se você gostou disso e quer sentir um pouco mais do que a Maserati realmente significava, então você precisa conferir o vídeo que eu fiz sobre o Ghibli há um tempo atrás. Também tem algumas coisas mais modernas. Tem o Bora, bem, moderno falando relativamente, o Bora, que é um super carro incrível dos anos 70, então dá uma olhada nesses dois aí. Um enorme obrigado ao Simon e ao Maserati Club Reino Unido por me permitirem fazer isso, e vejo vocês no próximo vídeo.